Então a confederação veio, desceram e começaram por ordem. Gente, não pode fazer isso, veja bem o que vocês estão fazendo, o rumo tem que ser aquele e tal, tentando pôr ordem nessas coisas todas. Note bem, se você vê na mitologia hindu, principalmente no Ramayana, você vai ver todas essas batalhas dos deuses dessa época. Então foi a época em que a confederação começou a atuar na Terra e os povos daqui não queriam. Então existiram algumas batalhas e tal que estão narradas nesses épicos indianos, principalmente. Então esses povos que estavam aqui acabaram se misturando, né? Muitos desses caras aí que já vieram de outros mundos, que já estavam vivendo aqui, acabaram se miscigenando com aqueles derivados de macacos que foram criados pelos Atlantes, formando uma grande mistura de raças, né? E essa mistura de raças transformou a Terra num baita de um laboratório. Por isso que eles dizem que nós somos um caso único. Por isso que existe um grande interesse no que acontece e o que vai acontecer com a Terra. Porque é um caso inédito até para esses seres. Por isso que eles têm que agir de algumas formas diferentes cada vez. A Terra vira um planeta típico, um laboratório de experiências com uma mestiçagem incrível de seres autóctones com ETs. Pois bem, os caras lá compreenderam daí os erros deles e tal. Poxa, veja bem, então nós podemos ajudar vocês, então vamos trabalhar junto com o pessoal da confederação. O que nós podemos fazer para resgatar esse erro que nós fizemos de criar essa mestiçagem toda, essa raça toda e essa miscelânea que aconteceu na Terra, graças a uma iniciativa nossa? O que nós podemos fazer? Aí que surgiu o dito grande plano, o Projeto Terra. Foi a partir dessa iniciativa, dessa rendição, vamos dizer, ao argumento da confederação, é que começou-se a criar um projeto de resgate dos seres que viviam aqui. Esse grande plano visa interferir indiretamente no desenvolvimento da humanidade. Eles não podem ter uma ação direta. Então aquela história de descer uma navezinha lá na Casa Branca, ou então em Brasília, para falar com todo mundo e os caras mandar mensagem, o que tem que fazer, isso nunca vai acontecer. Porque isso está fora desse plano desses seres. Eles têm que interferir indiretamente no desenvolvimento da humanidade, numa tentativa de fazer com que o homem enverede por um caminho de desenvolvimento correto e coerente. Esse é o plano. Por isso as ações deles são dessa forma. Então, esse tipo de ação acabou mexendo com esses seres, eles se desenvolveram, eles se aprimoraram, eles cresceram muito nesses milhares de anos, até que, há 20 mil anos atrás, eles já estavam em dia, já estavam trabalhando todos juntos, chegou um novo grupo de Órion. Mas chegaram com toda a tecnologia, já tinha avançado bastante lá no planeta deles, em Órion, e fixaram-se em Ganímedes. E aqui é um exemplo de como são as cidades que eles construíram em Ganímedes. Temos várias fotos para mostrar, inclusive, de Ganímedes com essas reentrâncias, com possíveis cidades lá, inclusive na internet é cheio disso. Aqui está Ganímedes e aqui está a Terra, são planetas muito parecidos, só que é bem menorzinho. E lá tem uma cidade, né? Tem duas, na verdade, Cristal e a Sério, em Morley, aonde esses seres que vieram recentemente se instalaram e estão mentorando o processo que está acontecendo na Terra, vindo e voltando, e atuando em bases subterrâneas e subaquáticas aqui no planeta. Aqui um desenho do pessoal que foi lá, que foi levado por esses seres até esse local, desenharam logo que voltaram. Nossa, eu sei que está tarde, gente. Poxa, eu vou vontade de parar aqui e continuar outra hora. Vamos tentar acabar rapidinho. Pois bem, então aí nós já vimos que existiu uma ação desses seres de Órion para resgatar a humanidade dentro de um grande plano, porque todos nós somos derivados de um grande experimento e todos nós somos parentes deles, de alguma forma, só que esquecidos. A
através desses trabalhos de autoconhecimento, de busca interior, de resgate da nossa identidade interior, nós vamos resgatando esse conhecimento da nossa origem, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e tudo mais. E isso nos aproxima aos contatos diretos com esses seres. Sem isso, isso não acontece. A Confederação começou a trabalhar, a partir dessa época, então, com projetos. Eles começaram a fazer projetos de interferência indireta na humanidade para ajudar, e foi feito uma série. Um dos primeiros foi o projeto Sumério, na Mesopotâmia. Esse foi um dos projetos da Confederação para agir em cima de um povo que aqui habitava. E é um povo que prosperou rapidamente, tanto que a nossa matemática, a ciência, muita coisa que nós sabemos derivou desses povos da Suméria. Então ali vem grande parte do que nós usamos hoje, é daquela época. Outros projetos também foram realizados na Índia, na China, em outros continentes, na América do Norte também. Olha bem, os sumérios foram a base da nossa civilização, nós adotamos hoje. Criaram a escrita uniforme, dividiram o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. Dividiram o círculo em 360 graus e o calendário em 12 meses. Fizeram canais de água. Falavam que a Terra dava voltas ao redor do Sol. Imagina isso aqui na Idade Média, né? Queimava na fogueira se falasse isso. Construíram todas as bases da administração, da ciência, da matemática, da arte, da arquitetura, do artesanato e do pensamento ético, social. Que nós usamos hoje, estudamos em nossas universidades. Base disso tudo, fundamento disso tudo veio da Suméria. Já derivado de uma orientação direta dos confederados com aquele povo que era meio rústico e começaram a instruir diretamente eles. Lamentavelmente, esse projeto não foi mantido, devido a ter sido outorgado demasiado conhecimento em pouco tempo, criando uma raça, uma dependência muito grande. Eles começaram a ver que tudo que as pessoas faziam derivava da dependência deles, tudo. Sabe aquela história de, puxa, será que eu devo fazer isso? Daí chama o santo para ver se você tem que dar aquele passo. Sabe aquela dependência que muita gente tem até hoje nas religiões e tal, né? Não faz nada sem abrir uma Bíblia, por exemplo, puxa, para saber se o caminho é esse. Então essa dependência do contato direto com esses seres, a Confederação não queria, ele estava fora do grande plano. Então eles desistiram do projeto desses seres. Então, os instrutores deixaram de contatar, cortando o cordão umbilical com os povos da Suméria. Só que aqui entram civilizações que não são interessantes, mas que também são civilizações avançadas, que têm interesse na Terra, e começaram a agir junto com esse povo. Foi aonde a Suméria começou a afundar no buraco. Começaram a se associar com esses seres e foi o declínio dessa civilização até a sua extinção e ser dominada pelos acádios, que dominaram toda aquela região. Então, muito do que a gente sabe é a parte negativa dos sumérios, quando eles estavam dominados por seres que não são confederados. Mas toda a base da Suméria, que nós usamos até hoje, veio dos confederados. Fracassou aquele projeto de trabalhar com um coletivo de pessoas, como foi feito na Suméria. Eles decidiram trabalhar sobre uma elite de indivíduos, sobre sacerdotes ou reis, uma elite que conduzisse o seu povo. Em vez de trabalhar com o coletivo, trabalhar com indivíduos. Então foi uma nova etapa. E aí foi denominado o projeto egípcio. Mas também teve outros, o projeto hebreu, Hopi, Dogons, Maia, Incas, etc. Todos esses foram projetos da Confederação de aproximação dessas raças, né, que estavam aqui na Terra e totalmente esquecidas da sua realidade, com a sua verdadeira eternidade, com o seu conhecimento de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui e tudo mais. Pois bem, naquela época dos Sumérios é que foi criada a missão Rama. Então, que seria uma espécie de alerta, um chamado para o resgate da nossa verdadeira identidade enquanto seres eternos, resgatar nossas origens.
desde aquela época que essa missão Rama existe no mundo, atuando em cima de indivíduos, de algumas pessoas, de alguns grupos, e por aí vai toda a nossa história, desde aquela época. Então, nós já vimos esse relato, aquela descrição do Otsalp, dizendo o que seria essa missão criada pelos confederados, que é levar ao despertar da consciência do ser humano. Isso que eu estou falando para vocês não é novidade, boa parte está nesse livro Semeadores de Vida, mais detalhadamente, que não tem que passar correndo, que eu estou passando correndo aqui, com mais detalhes, vocês podem tirar dúvidas. Dentro da missão Rama, da rede Rama, é importante saber que os grupos se reúnem para trabalhar com essas informações, ter contato com esses seres, pegar essas informações e trabalhar elas, só que tudo é compartilhado, tudo é feito em grupo. As coisas não são individuais, eu sei, você não sabe, não. Todos compartilhamos e por consenso vamos chegando ao entendimento das coisas. Quando nós falamos em guia, não tem aquela conotação tão espírita. Quando a gente fala guia, na realidade é um orientador, é um cicerone. E nós assumimos, todos os grupos assumiram esse nome para categorizar os extraterrestres que mantêm contatos com a gente. Aqueles que mantêm contato com a gente nós chamamos de guia. Mas isso há muito tempo. Aqui é a nossa saída geral agora de 2014, 26 a 28 de setembro de 2014. Vamos ter uma nova saída geral que vai ser em abril. Agora em abril vamos ter uma nova saída lá em Minas Gerais, onde a gente faz as práticas de campo, averigua informações que os outros grupos receberam, afinamos as violas, vemos até que ponto os guias estão em contato, em aproximação com alguns grupos e outros não, e estabelecemos as práticas de contato a campo, onde se manifestam os fenômenos que têm que se manifestar para cada indivíduo e para cada grupo. Todo o trabalho nosso, ele utiliza o que nós chamamos de guia de práticas, que é uma apostila para orientar o trabalho do grupo. Então o grupo tem uma sequência para ele ir realizando, em reuniões e tal, e troca de informações. É muito importante saber que a principal prova é essa aqui, ser constante, ser determinado e ser consequente com aquilo que a gente aprende. O trabalho todo ele é muito sério, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então não é uma aventura, é algo que realmente toma a nossa vida por completo. Para o bem, Participar da missão e da rede Rama exige um encontro com os irmãos maiores. A gente chama de irmãos maiores os seres que mantêm contato conosco, esses guias. Inclusive comunicação com eles, porém não somente com eles, mas sim que o caminhar na missão implica também no encontro conosco mesmos e sobretudo no encontro íntimo. Uma derivação disso é nosso encontro conosco mesmo. Outra base do nosso trabalho é aquela frase ali, a frase de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Nós não saímos por aí alardeando que o mundo tem que mudar, que as coisas estão erradas, não. Se nós queremos um mundo melhor, nós mudamos a nossa vida, o nosso meio, e a partir daí somos exemplo para que outros possam fazer aquilo. Então essa é uma linha de trabalho que a gente adota. Basicamente moldados no amor e na fraternidade, não só entre seres humanos, mas com todas as formas de vida. Então a rede Rama é a mesma coisa, se baseia nisso. Estou passando rápido agora, porque vocês já estão cansadésimos e eu tenho que terminar isso aqui. Dentro da rede Rama nós temos as propostas coletivas de trabalhar para construir ecovilas. Nós estamos com algumas já em princípio por aí, não só em Minas, como 2 regiões de Minas, tem aqui na região do Paraná, aqui em Guarapuava, nós estamos com um estudo para começar a consolidar uma, e o nosso trabalho é de buscar consolidar ecovilas com pessoas comprometidas com o processo, para começar a viver de fato essas coisas que o contato nos trouxe na prática, no dia a dia, numa vivência diária, num relacionamento diário. Então esse aqui é um dos projetos.
Não podemos mais, depois de tantos anos, só ficar deslumbrados com o fenômeno. Nossa, que legal, eu vi uma canepa, ou o cara lá tem uma experiência de Chandra com guia, olha que legal, uma nave apareceu em cima do grupo mostrando que estão apoiando a gente e tal. Não é mais tempo disso, já passou, isso já foi. Por mais que isso aconteça ainda, o tempo agora é de fazer alguma coisa, de fato, né? Nós temos que começar a fazer. Cada um de nós, a partir das experiências que vamos tendo, começar a realizar coisas em prol não só da nossa vida, como da humanidade como um todo. Isso aqui é um dos projetos das ecovilas e tal, mas não vamos dar muito tempo nisso. A Agenda Havaiana é uma das bases que a gente segue. Para quem não conhece, se encontra na internet isso. Então, gente, está nas nossas mãos se nós somos uma civilização que terá a possibilidade de se tornar cósmica ou não. Existe uma abertura desses seres para o contato. Eles estão realizando contato com pessoas no mundo inteiro, estreitando relações, dando treinamentos, orientando grupos para estabelecer uma comunicação mais fluídica com esses seres, e assim, nesse conhecimento, você vai resgatando você mesmo enquanto ser eterno. Você vai resgatando a tua identidade, que não é a identidade desse ego que está aqui, que a gente se confunde com o que nós somos passageiramente. Eu sou fulano de tal, formado em tal coisa, vivo na cidade tal e tal. Isso que nós achamos que nós somos. Isso o nosso ego é momentaneamente. Através do processo de contato, nós somos chamados a uma reflexão, para ver que nós somos algo diferente. E nós vamos em busca da conquista, ou do conhecimento, do contato desse eu interior. Através da comunicação desse nosso eu interior conosco, nós vamos resgatando a nossa eternidade. E nesse resgate da nossa eternidade, nós vamos estreitando a ligação com esses seres, que são nada mais do que irmãos mais velhos nossos, que estão plenamente conscientes, sabem de tudo que foi feito aqui, sabem da responsabilidade que eles têm para conosco e estão dispostos a ajudar e sempre ajudar. Toda a nossa história é permeada de interferências indiretas deles, para que nós não tivéssemos feito absurdos, né? Não vamos entrar em detalhes agora, muito tarde, senão nós entraríamos em cada ponto desse. Então, gente, para encerrar, basicamente é isso. A nossa história, ela está intrinsecamente ligada a esses seres. Não adianta a gente querer achar que são seres de longe que vêm aqui para interferir na nossa vida. Não, eles já interferiram, já fizeram tudo que tinha que fazer, de coisa ruim e de coisa boa. Agora é o momento de unir as famílias, resgatar o nosso lado cósmico enquanto ser eterno, porque nenhum de vocês, nenhum de nós vai morrer algum dia. Todos nós somos eternos, nós trocamos de corpos, e como aqui a Terra é um local cheio de radiações, ainda extremamente inóspito, esses seres não conseguem viver aqui, tá? Eles vêm com as navezinhas, vêm com os Chandras, ficam dentro daquela estrutura luminosa, conversando com a gente, porque eles não conseguem viver aqui. Eles têm que ter todo um preparo físico para vir, andar um pouco por aqui pelas cidades, ver algumas pessoas, realizar algumas coisas e voltar, porque eles morrem. O nosso planeta ele tem radiações muito nocivas para os corpos desses seres. Então, nós que estamos adaptados às radiações, nós morremos muito rápido. Nós perdemos os corpos muito facilmente. Nós envelhecemos, adoecemos constantemente. Então, derivado de ser um local um pouco inóspito para a nossa característica. Mas isso aos poucos nós vamos trabalhando, né? O importante é resgatar nós mesmos para ir aos poucos migrando para os nossos corpos originais e resgatando a nossa eternidade como um todo. A Missão Ramo trabalha com isso. Temos aqui pessoas que querem abrir grupos, né? Novos grupos por aí. Então nós vamos estar à disposição do pessoal aqui que organizou o evento para atender vocês e começar a formação desses grupos e começar os trabalhos com os guias de práticas. Tá bom? Obrigado pela atenção. Desculpe tomar tanto tempo, mas realmente essa coisa é demorada e eu fiz um milagre. Eu resumi um troço aqui de mais ou menos umas 7 horas de trabalho em
hora e meia de 15. Bom, obrigado.